Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Em seu livro lançado em 2018, Sobre o Futuro, Martin Rees, um conceituado cosmologista britânico, se mostra preocupado com riscos da cibertecnologia e da biotecnologia. Mas o que chama bastante atenção no livro é quando ele sugere que aceleradores de partículas, como o LHC ou Large Hadron Collider, oferecem um risco, ainda que pequeno, de causar desastres fatais, até mesmo criar um buraco negro que engoliria tudo à volta. Professor João Steiner, o senhor concorda com essa avaliação do Rees? Estas preocupações, de se formar buracos negros a partir das experiências de grandes aceleradores já ocorreu na época em que o LHC estava para entrar em operação e o objetivo era descobrir o bóson de Higgs. Naquela época isso foi muito discutido e a minha opinião é que isso seria irrelevante, uma vez que, em primeiro lugar, eu duvido que se forme um buraco negro a partir dessas experiências, e, em segundo lugar, se formar, ele será tão pequeno que provavelmente evaporaria antes de causar qualquer prejuízo. E, de fato, o LHC funciona agora já há muitos anos, e nenhuma evidência surgiu de que pudesse ter formado, de fato, um buraco negro. Mas só para a gente entender que teoria que poderia dar margem a se pensar que um buraco negro surgiria a partir de um acelerador? Grande condensação de energia num volume muito pequeno poderia eventualmente colapsar essas partículas sobre autogravidade em escala extremamente pequena. Mas nessas situações também existe uma probabilidade de esse buraco negro logo em seguida se evaporar. E a minha opinião é que isso iria acabar acontecendo. A energia é muito grande e na hora de impactar com outra partícula, essa compressão de matéria e energia seria tão pequena que poderia se transformar num buraco negro. Isso poderia, teoricamente, acontecer. Eu, pessoalmente, não acreditei nisso e agora essa discussão está sendo retomada pelo Martin Rees, que, por ser um dos astrofísicos mais respeitáveis que ainda vive, a gente precisa levar em conta essa opinião, mesmo que a gente discorde dela. E ele levanta uma outra hipótese. Ele acha que talvez essas experiências também poderiam produzir strangelets, um termo em inglês, que se usa para um sistema de muitos quarks, seriam supernêutrons, superprótons, E ele acha que essas partículas poderiam crescer desenfreadamente e, de repente, haver o que se chama de uma transição de fase e todo o planeta Terra se transformar num objeto de algumas centenas de metros de diâmetro, e isso nos incluiria dentro dessa massa gigantesca e de altíssima densidade, E seria o fim do planeta Terra como nós o conhecemos. Pessoalmente, novamente, eu coloco isso em grande dúvida. Não fosse o Martin Rees a levantar essa bola, eu simplesmente não daria nenhuma credibilidade. Mas, em sendo uma grande autoridade que levanta isso, a gente pelo menos deve discutir essa hipótese. Na minha opinião, existem muitas outras razões para o cientista se preocupar. E que tipo de pesquisa se faz com o acelerador? Tem mais de um tipo de acelerador, é muito importante para a física, para a astrofísica. Os aceleradores, em geral, eles procuram responder certas questões relacionadas com a física de partículas elementares, como os prótons, os elétrons, os nêutrons e os seus constituintes, como os quarks e assim por diante. E muitas outras partículas que são criadas no instante da colisão e que são explicadas pela física. Na medida em que essas questões são respondidas, cria-se a necessidade de criar aceleradores maiores, com mais energia, para responder a novas formulações, a novos questionamentos. Só que esses aceleradores cada vez maiores acabam chegando no limite da tecnologia e no limite dos recursos financeiros que os países podem disponibilizar. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou com Luísa Caires. Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner.